Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para que nós pudéssemos orar pela nação brasileira. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de abalos em todos os níveis, em todos os sentidos e em todas as nações. Nós estamos vivendo abalos sociais, convulsões, greves, protestos, guerra ideológica. Nós estamos vivendo abalo econômico, pessoas perdendo a vida com o Covid, que é uma doença séria. Agora mesmo acabei de receber a notícia do filho de um pastor querido, do pai de um pastor querido que perdeu a vida com o Covid. Então, são tempos difíceis em todo mundo, gente. Então, é muito importante nós orarmos. E eu sempre gosto de orar a palavra de Deus, porque aí nós temos respaldo para estarmos pedindo a Deus para que Ele, de fato, responda com sim à nossa oração. O texto a partir do qual eu vou meditar e nós vamos orar é 2 Crônicas, capítulo 7, versos 12 a 15. Salomão tinha acabado de construir o templo para Deus, que ele dedicou a Deus. Então, na dedicação, Deus aparece para ele, e fala com ele a respeito daquele lugar e fala também a respeito de como eles deveriam orar para ter a Deus inclinando os seus ouvidos e respondendo favoravelmente aos seus pedidos. Amém? Então eu vou ler para vocês, depois a gente vai explicar e orar. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Sabe, gente, eu creio que toda essa convulsão, esse ódio, essa violência, o abalo econômico, tudo isso faz parte do que nós chamamos finais dos tempos e também da chamada princípio de dores, dessa expressão chamada princípio de dores usada por Jesus. Ou seja, eu creio que a situação do mundo vai evoluir para isto. Mas a igreja, ela não pode ter um posicionamento escapista. A igreja não deve ter aquele posicionamento, olha, tomara que fique cada vez pior, porque aí Jesus volta. Não, meus queridos. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma obra a fazer, nós temos um trabalho a fazer, nós temos que ser a resistência, nós temos que ser aqueles que levam a palavra de Deus para o mundo ser transformado enquanto nós estivermos aqui. Então, a minha visão, a visão da palavra de Deus é clara. Nós teremos essas duas vertentes. De um lado, a apostasia cada vez maior, as pessoas cada vez mais contra Deus, mais afrontando os seus princípios. E, por outro lado, a igreja cada vez mais avançando, conquistando vidas para o reino de Deus. Amém? Agora, as pessoas vão dizer, pastor, mas se nós já estivermos no tempo do fim, as coisas vão melhorar? Claro que podem melhorar, porque a igreja ainda está aqui, a igreja ainda é cura para as nações, a igreja ainda é a resposta para as nações. A luz da igreja vai brilhar mais do que nunca nesse tempo de trevas, vocês estão me entendendo? Ou seja, é como você acender a luz de um quarto que estava escuro. É como você entrar na escuridão com uma lanterna. A igreja, ela tem essa capacidade de
transferir unção, poder, luz, conhecimento, resposta, direção e daí por diante. Então, nós como igreja, nós como pessoas, nós como famílias, nós como igreja, nós precisamos ter esta postura de estar sendo sacerdócio real, ou seja, aqueles que se interpõem ao mundo e a Deus, pedindo para que Deus derrame as suas bênçãos. Mas nós temos que fazer isso da maneira correta. E por isso, a gente precisa compreender espiritualmente a situação e orar de maneira positiva. Agora, quando Deus tirar a igreja da terra, aí o mundo vai estar à mercê de si mesmo e o mundo então vai entender as escolhas que está fazendo, que é escolher viver contra a vontade de Deus e, portanto, vai ser entregue ao anticristo, ok? Então, em primeiro lugar, Deus começa dizendo que existem abalos que são resultado do juízo de Deus sobre a terra, tá? Primeiro eu quero falar dos abalos econômicos, tá? Decorrentes desse juízo. Deus começa falando, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Ou seja, queridos, se você não tem chuva, você não tem colheita. E Israel vivia absolutamente disto, né? Então, da mesma forma, se Deus põe a mão e o juízo de Deus vem sobre a terra, a economia é abalada. Deus fala, ou eu ordenar os gafanhotos para que consumam a terra. E aqui é um elemento externo, né? Não necessariamente da chuva, né? do weather, né? Vamos dizer assim, da temperatura, da chuva, das condições climáticas, mas uma interferência de um inseto que, na época, nos tempos bíblicos, ele era terrível. Aquela região do Oriente Médio frequentemente é assolada, né? Ele diz, ou eu ordenar aos gafanhotos para que consumam a terra. Isso também traz abalos econômicos, né? Porque ele consome a colheita, eles não tinham que vender, não é até mesmo que comer. Então, existem abalos econômicos que são resultado do juízo. Também existem abalos que são na segurança da pessoa, né? Abalo naquilo que ela crê, no estado emocional, no estado espiritual das pessoas, né? Aí Deus fala, se eu enviar a peste entre o meu povo, ou seja, abalo na saúde, abalo na segurança emocional, abalo na economia também, né? Ou seja, abalo na vida como um todo. Uma peste é algo que realmente impacta de maneira sobrenatural a vida das pessoas. Eu, pessoalmente, não creio, tá, que o coronavírus foi mandado por Deus. Mas a verdade é que Deus permitiu. Ele poderia impedir. Então, só o fato dele não ter impedido é porque ele está querendo falar com a humanidade para que a humanidade possa voltar-se para ele e se arrepender, né? Então, Deus está criando uma situação hipotética, né? Se eu fizer isso, ou quando acontecer uma situação como essa, existe uma solução, existe um caminho. Que caminho é esse? É a oração. E a oração, Deus vai nos ensinar aqui como é que nós devemos orar, gente. E no final dessa explicação, eu quero que a gente esteja orando junto, né? Você pode estar sozinho, então você dobra o seu joelho e busque ao Senhor. Se você está com a sua família, reúna a sua família e ore, porque a oração tem poder, tá? Mas nós devemos orar como nação também. Se cada lar, se cada casa estiver recebendo essa palavra e orando esta palavra, a nação vai ser abençoada por causa dessa oração. Então, em terceiro lugar, eu quero falar da oração que traz a proteção e o livramento para tudo isso. Tá? E aqui eu quero dizer, precisamos orar como indivíduos, como família e como nação. Deus começa dizendo o seguinte, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então aqui eu quero dizer algo muito sério para você. Quem pode mudar essa situação do Brasil, do coronavírus, do abalo econômico, de todas essas convulsões, não são aqueles que não creem em Deus, não são os ateus, não são aqueles que estão vivendo uma vidinha sem buscar a Deus, mas é o povo de Deus que se chama pelo seu nome. Somos nós que podemos mudar essa situação, amém? A outra coisa que Deus fala é, se o meu povo se humilhar, me buscar e orar. Aqui fala de oração, mas fala mais do que oração, fala da atitude
atitude que nós devemos ter quando formos orar. Olha aqui o que o texto está dizendo. Se o meu povo se humilhar, então humilhação fala de uma atitude de quebrantamento, irmãos, tá? A gente precisa se quebrantar mesmo, precisa olhar para dentro de nós e falar: Senhor, me perdoe, porque eu não estou andando como o Senhor espera. Eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu estou me desviando. Muitas vezes, às vezes a gente vai se desviando gradativamente da vontade de Deus e até sem perceber. Fica distante, vai vivendo a nossa vida e Deus está dizendo: não façam isso. Se humilhem e façam mais do que isso, né? Me busquem. Buscar fala de uma atitude, de uma procura constante de quem necessita de Deus, tá? É uma atitude de dizer: Senhor, eu não posso viver independente de Ti, porque sem o Senhor eu não consigo nada, tá? E aí ele diz: e orar. Então a oração fala da petição. Você tem um Deus que pode responder, e Ele ama quando os seus filhos se aproximam dele para pedir. Então nós temos que orar e temos que pedir com energia, né, para que Deus olhe a nossa causa e transforme a nossa nação. E hoje nós vamos orar, não só por nós, não só pelas nossas famílias, mas pela nossa nação como um todo. Amém? Agora, a condição para que Deus ouça é se converter dos seus maus caminhos. Então aqui fala de arrependimento. E a gente pode se arrepender, queridos, até pelos pecados da nação, por identificação. Vocês se lembram de Daniel orando a Deus e pedindo perdão para Deus pelos pecados do seu povo? Daniel era um homem santo, ele não estava cometendo nenhum pecado. No entanto, ele ora confessando os pecados da nação. Então nós vamos orar confessar os pecados da nação brasileira, pelas blasfêmias, por todas as afrontas, Deus, por todo estilo de vida, sabe, de corrupção, estilo de vida de imoralidade. Nós vamos pedir perdão a Deus juntos aqui, queridos. E qual é a resposta de Deus? E é isso que nós vamos orar juntos aqui e pedir que Deus responda favoravelmente como Ele nos prometeu aqui. Ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a sua terra. Então estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Não é lindo isso, gente? O próprio Deus está nos ensinando a orar, porque na verdade Ele quer dizer sim para as nossas orações. Então, antes de nós orarmos, eu quero fazer mais uma observação importante. Eu sei que nós estamos vivendo nos momentos que caminham para o epílogo, para o fim, né, para a vinda de Jesus e depois para a grande tribulação na terra. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos luz do mundo, sal da terra, e precisamos orar para que o Senhor, ouvindo a nossa oração, Ele resgate o maior número de pessoas antes que venha o arrebatamento da igreja. Senhor Deus, eu quero em primeiro lugar reconhecer que tudo o que está acontecendo, Senhor, no mundo, é aquilo que a Tua palavra, que Jesus e que muitos outros profetas profetizaram. Mas, Senhor, eu sei também que enquanto que a igreja estiver aqui na terra, o Senhor tem um chamado para nós. Nós não queremos nos esquivar, não queremos fugir, ó Deus, não queremos ser fracos diante dessa situação, porque agora, Senhor, o mundo está sem respostas e nós temos a resposta, e a resposta é Cristo. Agora o mundo não tem segurança e nós temos segurança, e o Senhor é a nossa segurança, Senhor. A Tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá dos céus, virá do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, a nossa segurança está em Ti. Então, Pai, ainda que haja abalos econômicos, abalos, convulsões sociais, Senhor, nós Te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão porque muitas vezes nós somos influenciados e entramos nessa pilha, e entramos nesta guerra, a guerra que não é nossa, porque a nossa guerra, sobretudo, meu Deus, é a guerra espiritual, Senhor.
É óbvio, Senhor, que nós devemos nos posicionar, mas a nossa batalha não é contra pessoas, a nossa batalha, Senhor, é contra os principados e potestades. Então estamos aqui humildemente, Senhor, em primeiro lugar, rasgando o nosso coração, reconhecendo, Senhor, que nós pecamos muitas vezes, como indivíduos, como famílias, como igreja, Senhor, e por pecarmos, ó Deus, muitas vezes o juízo vem sobre a terra, e nós queremos te pedir perdão, Senhor, e pedir que o Senhor possa usar a nossa vida enquanto estivermos aqui, Senhor, para sarar a terra. A tua promessa nesta oração é que se o teu povo se interpusesse, se o teu povo intercedesse, se o teu povo começasse por se arrepender dos seus pecados, o Senhor mudaria a sorte. Pai, a igreja sempre foi, Pai, a resposta, a cura, a direção para o mundo, Senhor, e eu quero orar, Senhor, pela nação brasileira. Eu quero pedir misericórdia pelas vidas que estão se perdendo, morrendo no coronavírus, morrendo de fome, nas outras enfermidades. Eu quero te pedir perdão sobre tudo, ó Pai, para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão morrendo sem Cristo e, portanto, tendo um destino eterno separado de Ti. Senhor, eu quero te pedir perdão, ó Pai, por toda letargia, por toda mornidão da Tua igreja. Senhor, aviva a Tua igreja, aquece o nosso coração, amando o Teu fogo no nosso coração, que a nossa alma, que a nossa visão, Senhor, esteja nas vidas, nas almas. Senhor, aqueles que são contrários à nossa visão não são nossos inimigos, ao contrário, Senhor, eles são o nosso target, são o nosso alvo, são aqueles aos quais nós queremos buscar, aqueles a quem amamos, para que o Senhor venha resgatá-los e salvá-los. Senhor, nós colocamos o Brasil nas Tuas mãos. Há muitas palavras que dizem que o Brasil, Senhor, seria um celeiro de missionários no mundo. Por isso, Senhor, nós te pedimos conversão. Nós te pedimos, ó Deus, que ainda tenhamos liberdade para pregar, para falar aqui na internet, para levar a Tua palavra aos quatro cantos da terra, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, perdão, meu Deus. Senhor, nós nos humilhamos aqui, reconhecemos, ó Deus, que a igreja, Senhor, dos nossos dias é a igreja morna de Laodiceia, Senhor, mas a Tua palavra diz que ainda há remanescentes. Então a minha oração, Senhor, é que esta igreja remanescente faça diferença, que a luz seja mais poderosa do que as trevas, Senhor. Eu oro pelas famílias que sofrem, por aqueles que perderam os seus familiares, entes queridos, com o coronavírus. Eu te peço paz, Senhor, eu te peço que o Senhor venha sarar a terra brasileira, mas eu oro também pelas outras nações, meu Deus. Eu oro pelas nações na Europa, Senhor, que hoje o evangelho praticamente não existe, nações que têm 0,3, 0,1 de percentagem de cristãos novos nascidos, ó Deus. Eu oro por um avivamento novamente nestas nações, na África, que o avivamento continue a crescer, ó Deus, na Oceania, na Ásia, Senhor, na América do Norte, na América do Sul. Senhor, eu oro por salvação, eu oro, Senhor, por ainda um último avivamento, Senhor, que vem trazer uma colheita de salvação, meu Deus. Eu oro por paz no mundo, Senhor, eu oro por Israel, Senhor, pela nação que o Senhor tanto ama, que haja paz entre os seus muros, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pelas famílias, Pai, eu oro por salvação. Eu oro a Tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Meu Deus, salva aqueles que ainda não foram salvos, Senhor. Na minha própria família, Senhor, eu te peço que o Senhor salve a todos, ó Deus, que ainda não se renderam. Senhor, quem pode resistir ao Teu Espírito, Senhor? É o Senhor quem está dizendo que o Senhor ouvirá a oração que for feita neste lugar, não somente no templo de Salomão, hoje em cada casa onde houver um cristão sincero que ama o Senhor e que crê no Senhor e que se humilha e que te invoca, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor ouvirá dos céus, e quem pode impedir os Teus desígnios e os Teus propósitos, Senhor? Nós somos fracos e pequenos, ó Deus, diante desta grande luta e batalha que estamos enfrentando no mundo, Pai. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Rei das Nações. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que a
Senhor, a tua mão poderosa venha sobre a nação brasileira, sobre as nações da terra, Senhor, e venha gerar novos filhos, fazer nascer de novo, salvar vidas e trazer paz, Senhor, para as nações, de maneira, Senhor, que enquanto a tua igreja estiver na terra, nós possamos ser a resposta para os anseios e para as necessidades de todo este mundo. Esta é a oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu e você podemos ser a resposta para esse mundo. Eu e você somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Sabemos que as coisas estão evoluindo para um epílogo. Com a vinda de Jesus, o arrebatamento, o mundo terá um grande caos. Porém, enquanto estivermos aqui na terra, nós seremos a diferença. Eu quero pedir para vocês todos que orarem comigo, compartilharem esse vídeo. Porque, queridos, quem sabe se o arrebatamento vier, será um vídeo como esse, que vai alcançar alguém durante a grande tribulação. Então, eu quero dizer para você, vamos todos orar juntos pelo Brasil, porque Deus ainda tem coisas extraordinárias para fazer aqui. Amém? Há promessas que ainda não foram alcançadas no Brasil, e eu creio que o serão, em nome de Jesus. Amo você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, te peço que você faça, me dê essa honra, e te agradeço demais por estar me ajudando a levar a palavra de Deus pura e genuína, como água para o sedento, como pão para o faminto, para a transformação de muitas vidas em todas as nações. Meu beijo para todo mundo que me vê, não só no Brasil, como também na América do Norte, América do Sul, na Europa, na Ásia, na Oceania, nos 4 cantos da terra. Deus abençoe, um grande beijo no seu coração, em nome de Jesus.